Repete assim comigo: life, lugar de vida abundante. Mais uma vez: life, lugar de vida abundante. O apóstolo Gessé não sabia de nada disso e acabou de orar por nós e falou exatamente o texto que eu vou ler agora. Sim, João capítulo 10, versículo 10, e isso é a confirmação de Deus, daquilo que Deus falou certa vez comigo quando eu orava por essa igreja, há um mês atrás, quando a gente teve a visão de começar esse lugar aqui. Então eu ajoelhado certo dia no meu quarto, Deus falou comigo: life, lugar de vida abundante. Então esse é o texto que eu quero ler com você, está no Evangelho de João, no capítulo de número 10, versículo de número 10, está escrito assim, se você não tem uma Bíblia, ouça apenas: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Repete assim comigo: eu vim para que você, para que eu tenha vida e vida em abundância. Essas palavras foram ditas por Jesus Cristo. Certa vez, falando com os fariseus, ele falava que o ladrão, se referindo ao diabo, veio para roubar, matar e destruir, mas que ele veio para desfazer todas as obras do diabo e, portanto, ele veio para dar uma vida, mas não só uma vida comum. A Bíblia, querido, o Novo Testamento, fala mais de 100 vezes sobre a palavra vida. No original grego é zoe, zoe de Deus. Esse zoe de Deus não é a vida comum, não é a vida humana, um mero nascimento humano. O zoe de Deus é a vida de Deus que Ele introjeta em cada um de nós no momento em que nós somos transformados, que o nosso espírito é transformado, porque para Deus é nesse momento em que nós de fato recebemos vida. Essa é a vida abundante que Jesus tem para mim e para você. Quando a gente para pensar em vida abundante, a gente pensa em diversas coisas. Mas o que é para você? Se eu te perguntasse agora e você não precisa responder, só pensa. O que é vida abundante para você? Qual seria a definição para você, na tua concepção, de vida abundante? Pois eu quero ler um texto que está em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 29 e 30. Está escrito assim: e Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, aqui agora, hoje, nessa vida, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, em outras versões fala, e no porvir, a vida eterna. Amados, a definição de vida abundante está aqui em Marcos. Jesus fala o que é a vida abundante na concepção bíblica, segundo a concepção de Deus. Jesus veio para proporcionar uma vida abundante nessa terra, aqui agora, onde nós estamos vivendo, nessa vida encarnados aqui, né? Nos dar uma vida abundante, e além dessa vida abundante aqui agora, Jesus veio também nos proporcionar uma vida eterna. Jesus vem nos dar uma vida eterna, a eternidade, ou seja, a imortalidade. Por enquanto nós somos mortais, mas só o nosso corpo é mortal. Jesus nos promete a imortalidade da alma, do espírito e mais. E não só isso, Ele ainda nos promete que esse corpo, que hoje é mortal, um dia vai se revertir da imortalidade. Esse corpo que hoje é corruptível por causa das doenças, da velhice, das enfermidades, um dia vai se revestir da incorruptibilidade, ou seja, você poderá ser um dia imortal, se tornar imortal.
E aí não vai haver mais a morte. Vida abundante, na verdade, significa vida próspera. Essa é a concepção. Se a gente fosse sintetizar numa única palavra o que é vida abundante, eu diria que é prosperidade. Ser próspero. Porém, a prosperidade bíblica talvez não seja a mesma prosperidade que você está acostumado a ouvir. Porque quando a gente para pensar em prosperidade, normalmente nós ligamos a prosperidade a dinheiro, finanças. Sim ou não? Não é assim? Normalmente é isso. Eu quero ser próspero. Em outras palavras, a gente está pensando assim, eu quero ser rico. Eu quero ter muito dinheiro, muita grana, para fazer o que eu quiser. Eu diria para vocês que o dinheiro, ele é uma das partes, ou um dos elementos, ou um dos integrantes da prosperidade. Porque a gente vive nesse mundo e precisa sim de dinheiro. Mas o dinheiro não é tudo, queridos. Aliás, o dinheiro é uma parte muito pequena, como eu acabei de dizer, dentro desse universo que é a prosperidade. É um grão de areia dentro desse universo. O dinheiro, ele vem como consequência de outras coisas. O dinheiro, ele vem para a tua mão. Vivemos dias, principalmente no Brasil, terríveis, de insegurança, de incertezas, né, de roubalheiras, problemas sérios que têm feito com que muitas empresas renomadas, empresas até tradicionais, estejam quebrando, indo ruína abaixo. Mas eu quero dizer que Deus é dono do ouro e da prata. Para Ele não há problema. Para Ele não há problema de dar muito ou pouco, com ou sem crise. Sabe por quê? Porque com ou sem crise nós temos é Cristo, e Cristo é dono de todas as coisas. Então não é a crise que vai nos parar, não é a crise que vai nos desestimular, não é a crise que vai nos botar para baixo, muitas vezes ficando preocupado sim, mas a gente vai para o joelho, ora, e Deus nos dá força para trabalhar, para seguir adiante e ganhar mais dinheiro para poder fazer aquilo que precisa ser feito. O que é então prosperidade segundo a Bíblia? À luz da Bíblia, eu diria que prosperidade tem basicamente 4 elementos que são fundamentais. A prosperidade bíblica, ela é composta de 4 elementos. E são esses 4 elementos que eu quero falar com você nessa noite, compartilhar contigo nessa noite. O que são esses 4 elementos da prosperidade ou da vida abundante? O primeiro elemento dessa vida abundante ou de prosperidade é liberdade. Liberdade. Porque é impossível você pensar em vida abundante, é impossível você pensar em prosperidade, se você não pensar também em ser livre, em liberdade. Concordam comigo? Porque o que adianta de você ter um caminhão de dinheiro e não ser livre? E não ter liberdade para usar o dinheiro, para gastar, para fazer o que você quiser? O que adianta você não ter liberdade e ter muito dinheiro? Mas eu volto a fazer uma pergunta para você. O que é liberdade na tua concepção? O que é para você ser livre? Ser livre para você é só você ter o direito de ir e vir, como está inclusive garantido na nossa Constituição Federal? É só você ter o direito de ir e vir? Isso é ser livre para você? Só isso? Pois eu digo para você que existem muitas pessoas que moram na Vieira Soto, que moram aqui na Delfim Moreira, que moram em lugares maravilhosos, ali em Paris, em Nova York, e que não são livres. Tem muito dinheiro, mas não são livres. Tem total liberdade de ir e vir, viajam o mundo inteiro, vão para onde querem, mas não são livres. Sabe por quê? Porque a liberdade não é o que está fora, a liberdade não é exterior, a liberdade, a principal liberdade é interior. A principal liberdade é o que está dentro de você, no teu coração, na tua mente. Porque eu digo para vocês que existem pessoas que estão encarceradas, outras que estão num hospital e que são mais livres do que quem mora na Vieira Soto. Por quê? Porque a liberdade verdadeira
está dentro delas. E aí, querido, não importa onde você esteja, não importa se você esteja confinado num cubículo 2x2, não interessa, você será livre, porque isso é que é liberdade. O que é liberdade para você? Jesus disse assim, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O desejo de liberdade é um desejo que arde no coração de todo ser humano. Todo mundo quer ter liberdade, todo mundo quer ser livre. Ninguém quer ficar preso, encarcerado. Mas nesse texto aqui, do capítulo 2 de João, Jesus está conversando com fariseus, judeus, religiosos, muito religiosos, mas que não conheciam nada de Deus. Só conheciam Deus de ouvir falar. Eram religiosos sim, mas não tinham nenhuma intimidade com Deus. E Jesus estava, na verdade, repreendendo e dizendo para eles que eles precisavam de ser libertos, precisavam de libertação. E a única coisa que os podia libertar seria a verdade. Mas o que é a verdade? Aqui a gente entra num conceito, talvez para você, subjetivo. O que é liberdade para você? O que é verdade para você? Aí você pode dizer para mim, bispo, verdade é algo subjetivo, cada um tem a sua verdade. A verdade para mim é uma, para você pode ser outra. Será? Será que a verdade ela varia dessa forma? Será que a verdade é subjetiva, como muitas pessoas pensam? Eu digo para você que a verdade ela não é subjetiva, e de subjetividade ela não tem nada, ela é objetiva. A verdade ela é concreta, a verdade ela é uma só. Porque uma mesa de madeira, ela não pode ser feita, não pode ser de outro elemento qualquer. Eu não posso simplesmente olhar para essa mesa que é de madeira, eu sei que é de madeira, e dizer que ela é de ferro. Você concorda comigo? Se é madeira, se é ferro, é ferro. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas querem dizer que o ferro é madeira, que o branco é preto, que o vermelho virou amarelo. Tudo está sendo mudado. Não existe verdade. Nós vivemos um mundo de fantasias em que as pessoas estão reinventando um mundo. A palavra certa é essa, reinvenção. As pessoas estão reinventando, e essa geração está começando a crescer, a nascer com uma concepção errada, equivocada, deturpada da verdade. O que é então a verdade? Jesus certa vez orando falou assim, Pai, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. E é por isso que eu digo para você que a verdade ela não tem nada de subjetiva. A palavra ela é objetiva. A palavra é essa aqui, irmãos. A verdade é essa aqui. A palavra de Deus. Porque se você tira a palavra de Deus como norte para a tua vida, aí sim você passa a ter tudo como subjetivo. Porque para que você tenha uma coisa como verdadeira, você precisa ter um norte. Senão, realmente, aí vira subjetivo. O que é a verdade? A verdade, irmão, é tudo aquilo que procedeu do teu Criador. Porque quem determinou o certo, o errado, o falso e o verdadeiro foi Ele. Não somos nós, eu e você, meros mortais, que vamos dizer para Deus, Deus, eu estou reinventando aquilo que o Senhor fez. Será que você tem poder para isso? Será que eu tenho poder para isso? Será que essa sociedade em que vivemos hoje, as pessoas, os seres humanos desse tempo em que nós estamos vivendo hoje, será que elas têm esse poder todo, essa capacidade toda de dizer para Deus, eu estou reinventando aquilo que o Senhor fez, Deus? Será que essa geração tem esse poder? Porque é isso que está sendo feito, irmão. Só que não estão reinventando coisa nenhuma. É cego guiando outro cego. São pessoas inventando modas, inventando mentiras. Teve um homem que eu esqueci o nome dele agora. Esse camarada foi o marqueteiro de Hitler. O homem do marketing de Hitler. Eu não me lembro agora o nome dele. Mas esse camarada disse uma frase que é dita por muitas pessoas, talvez você já tenha ouvido. E a origem dessa frase é desse cara. Ele diz o seguinte, olha,
uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. Quem disse isso foi um nazista. Exatamente. Aqui está um homem estudioso. Exatamente. Uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. É claro que essa mentira, ela, na realidade, ela não vai se tornar verdade, mas ela passa a se tornar uma verdade para quem ouve, porque nós somos influenciáveis. Todo ser humano é influenciável. Você começa a ouvir uma coisa, mesmo no início você sabe que é uma mentira, descarada, absurda, mas você ouve, lá pela, sei lá, 100ª vez você já está começando a duvidar. Todo mundo fala, eu ouço tanto, será que isso, aí começa a surgir a dúvida, acerca daquela palavra, será que é verdadeira ou será que é falsa? Eu não sei, e eu digo para você que, quando chegar perto da 1000ª, você já está concordando com a galera, com todo mundo, é verdade, realmente é verdade, né? É aquela coisa a voz do povo é a voz do Deus, isso é um absurdo, é o maior do mundo. A voz do povo é a voz de Deus, querido, a voz de Deus é a voz de Deus, e a voz do povo normalmente é errada, é um monte de besteira que o povo fala. A voz do povo não é a voz de Deus, e nunca foi, e nunca será. É vero. Nosso objetivo aqui na Igreja Life é mostrar a verdade, é pregar a verdade, é falar sobre a verdade. E o que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. A verdade, querido, a verdade não são filosofias humanas, a verdade não são religiões, a verdade é uma pessoa encarnada, porque Jesus, lá no Evangelho de João, disse certa vez, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a verdade, Jesus é a verdade, e tudo que passa disso é mentira. E é isso que nós pregamos a verdade, e a verdade é Jesus. Esse é o nome da verdade. Segundo elemento da prosperidade bíblica, ou da vida abundante, é identidade restaurada. Qual o primeiro elemento? Liberdade. Qual o segundo? Identidade restaurada. Isso é fundamental. Todos nós temos uma identidade. A gente tem uma carteira de identidade. Essa carteirinha nos identifica. A gente foi lá, botou o dedão lá, né? Tirou a digital. E isso faz com que a gente seja alguém para a sociedade, para as autoridades. Nós somos identificados, possuímos uma identidade. Mas eu quero falar não dessa identidade que está na tua carteira, eu quero falar de uma outra identidade, a identidade original, que te foi dada e que talvez você desconheça. Uma identidade que a maior parte das pessoas não sabe que tem. Você tem essa identidade e não sabe que tem. Ou se você não tem, você vai passar a ter. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo de número 27, está escrito assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você sabe qual é a tua identidade? Ou pelo menos qual era originalmente? A imagem de Deus. Nós fomos criados com essa identidade, com esse DNA. Esse DNA é a nossa identidade. Ou pelo menos deveria ser. Ou pelo menos foi um dia. A identidade de imagem, de ser a imagem de Deus, a xerox de Deus, o espelho de Deus. Veja uma coisa, quando a gente fala de imagem, a gente está falando de algo que reflete. Você concorda comigo? Porque a imagem, ela não é o objeto principal. A imagem é o reflexo do objeto. Sim ou não?
Quando eu me olho no espelho, a minha figura, a figura que eu vejo no espelho, não é a imagem, não é a figura real, não é o objeto real. Aquilo é uma imagem projetada no espelho. Então eu quero que você veja da seguinte forma: quando a Bíblia fala que você foi feito à imagem de Deus, significa dizer o seguinte, que Deus te fez, e é como se você fosse um espelho, em que olha para você e vê Deus. Ou seja, você foi feito para projetar a imagem de Deus. Mas a pergunta para você é: será que você tem projetado ao longo da tua vida a imagem de Deus? Ou será que você tem projetado a tua própria imagem? Ou talvez a imagem de outras pessoas? A imagem que outros disseram que você tem que projetar? Porque esse é o problema. Muitas pessoas hoje acham que são aquilo que não são, que têm uma identidade que na verdade que nunca tiveram na vida e nem Deus as fez dessa forma. Cada um de nós tem uma identidade, querido. E essa identidade, ela foi dada pelo Criador. E ninguém pode mudar isso. Por mais que queira, por mais que a medicina avance, por mais que a ciência evolua, ninguém pode mudar o que Deus fez. E nós fomos feitos para projetar essa imagem. Fomos feitos para isso. Mas não conseguimos, porque o pecado fez com que a gente não conseguisse mais. E a nossa identidade se perdeu ao longo dos séculos. A nossa identidade não é mais a imagem de Deus. E nenhuma pessoa pode dizer assim: eu sou hoje de verdade a imagem de Deus. Aí um dia, Deus por misericórdia, Deus porque amou o mundo, como está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo tanto, porque Deus amou o mundo, amou a você de tal maneira. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus veio ao mundo porque Ele te amava tanto, mas tanto, que Ele se recusou a passar a eternidade sem você. Deus te amava tanto que Ele se recusou a passar a eternidade sem você. Você é especial para Deus. Você é importante para Deus. Jesus morreu na cruz por tua causa. Foi por você que Ele morreu na cruz. Quem deveria estar naquela cruz do Calvário pendurado deveria ser eu e você. Mas como não havia um homem que pudesse cumprir toda a justiça de Deus, como não havia um homem que pudesse refletir a imagem de Deus na terra, então o próprio Deus um dia falou assim: eu vou, me faço homem, representante da humanidade na terra, vou como homem, para que eu possa cumprir a justiça de Deus e ser o reflexo de Deus na terra, e ser a imagem de Deus na terra, para que todo aquele que crer em mim, então passe também a ser a imagem de Deus. Porque a Bíblia fala que nós somos o reflexo de Cristo. O reflexo de Cristo. Cristo, queridos, é Deus. É Deus encarnado. Muitas religiões, muitas pessoas acham que Jesus é um grande mestre, ou que Ele se tornou um Messias, porque conseguiu passar, um homem que encarnou e passou por esse mundo aqui sem pecar. Mas nunca existiu e nunca existirá um homem que passe por essa vida sem cometer nenhum pecado. Só Jesus conseguiu isso. E não é porque Ele era uma alma evoluída ou um ser especial, é porque Ele era o próprio Deus. Só por isso. Ele era o próprio Deus encarnado, que se fez homem, que se fez carne, para que a gente possa, ou pudesse, viver a vida eterna e refletir Deus na terra. Então, com Jesus, a nossa identidade foi restaurada. A minha identidade é a tua. Eu não consigo, eu não tenho nenhuma possibilidade, eu não tenho nenhuma condição de cumprir a justiça de Deus. Eu, por mim mesmo, Robson, como é que eu vou cumprir a justiça de Deus? Fala para mim. Porque se eu saio daqui, passo na rua, vem um carro, passa por cima do meu dedo, eu penso coisa ruim, irmão. E a gente vira e mexe, se pega pensando em coisa ruim, fazendo coisas erradas. Às vezes voluntária, às vezes involuntariamente, mas a gente faz.
E não tem aquele que diga que não peca. Porque a palavra de Deus te diz que aquele que diz que não peca já pecou, é mentiroso. Não há aquele que não peque. Qual é o grau de santidade para entrar no céu? Você sabe? Está no Salmo. Eu vou ler aqui para você. Salmo, se eu não me engano, é de número 32. Acho que é 32. Não, não é 32, não. 24. Isso mesmo. Isso. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Olha só o padrão de excelência, de santidade que uma pessoa tem que ter para poder subir ao monte santo do Senhor. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí ele vem descrevendo: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Será que você consegue isso aqui? Será que você é puro de coração o suficiente, limpos de mão? Que você possa bater no peito e dizer assim: eu nunca fiz nada de errado. O meu coração não tem nenhum pecado, nenhuma iniquidade, nenhum pensamento mal vem à minha mente. Porque esse é o padrão de santidade de Deus para entrar no céu. É esse, não é menos do que isso. Se você acha que menos do que isso você entra no céu, você está enganado. Porque nenhum de nós pode entrar no céu com esse padrão de santidade. E você sabe por que eu e você agora podemos entrar no céu? Não é por causa da minha santidade nem da tua santidade, é por causa da santidade de Jesus, que como representante da raça humana, nele sim não havia iniquidade, nele sim as mãos eram puras, nele sim os pensamentos não passavam pecado, nele sim o coração era limpo, limpo, limpo. E porque eu creio nele, e porque eu confio nele, e porque eu entreguei a minha vida a ele, é como se eu tivesse dado uma procuração, querido. Nós somos advogados, tem vários advogados aqui, e sabem o que é uma procuração? Ninguém pode representar outra pessoa se não houver um mandato, uma procuração. Ninguém representa uma outra pessoa sem uma procuração, porque eu não posso te representar em teu nome se você não me der essa autorização. Jesus não pode representar a você se você não der a ele uma autorização da mesma forma, porque Deus nos deu liberdade de escolha. A identidade restaurada só acontece quando você passa essa procuração para Jesus. É nesse momento que a tua identidade é de fato restaurada. Segundo elemento, o terceiro elemento da vida abundante, é uma palavrinha de 2 letras, pequenininha, mas poderosa. Fé. Fé. O primeiro elemento da vida abundante, liberdade. O segundo, identidade restaurada. E o terceiro elemento, fé. Mas o que é fé para você? Eu vejo muitas pessoas passando na rua escrito fé. Eu tenho fé, e várias coisas, mas o que é fé para você? Qual a tua concepção de fé e no que você tem fé? Ou em quem você tem fé? Muitas pessoas dizem assim: eu acredito em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus. E a Bíblia fala que até o diabo crê em Deus e treme. Não sou eu que estou dizendo não, irmão, está escrito na Bíblia. Até o diabo crê em Deus e treme na presença de Deus. Até os demônios creem em Deus e tremem. O que é fé na tua concepção? Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou seja, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que é fé, então? Eu diria para você que fé, essa pequena palavrinha, ela tem quatro ingredientes principais. O primeiro ingrediente é crer.
Precisamos realmente crer em Deus, na existência de Deus, no poder de Deus. Porque se você não parte desse começo, se você não parte desse princípio, você não tem como ter fé. Esse é o começo de tudo. Fé é o primeiro, crença ou crer é o primeiro ingrediente da fé. Precisamos crer na existência de Deus, precisamos crer que Deus é o Todo-Poderoso, precisamos crer que Deus pode todas as coisas. Crer é o primeiro elemento. O segundo elemento que faz parte da fé, o segundo ingrediente da fé, é a confiança. Confiança. Porque se você diz que tem fé, crê na existência de Deus, crê no poder de Deus, mas não confia em Deus, mas não confia que Ele fará por você aquilo que Ele prometeu, eu digo para você que você não tem fé. Fé, querido, não é crer que Deus pode fazer pelo vizinho. Fé não é crer que Deus pode fazer pelo outro, pelo fulano, pelo bispo, pelo pastor, pelo padre, pelo pai de santo. Não é isso. Fé é crer que Deus pode fazer e vai fazer por você. Que você é tão importante para Deus que você vai orar e Ele vai operar. E Ele vai fazer por você. Porque você é importante para Ele. Confiança na palavra de Deus. Confiança nas promessas de Deus. É o segundo ingrediente. O terceiro ingrediente, sabe qual é? É o descanso. O terceiro ingrediente, esse ingrediente é fundamental. Porque muitas vezes a gente crê em Deus, crê na existência, crê no poder, crê em tudo que Deus pode fazer. A gente confia que Deus vai fazer, confia que Deus te ama, que Deus nos ama, mas não consegue descansar. A alma fica atribulada, a alma fica agitada, porque a gente crê, a gente tem confiança, mas não consegue descansar. Mas o descanso é um dos elementos da fé, amado, porque quando de verdade a gente confia em Deus, a gente descansa. E o livro de Hebreus, capítulo 9, fala que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Ainda resta um descanso. O descanso é fundamental porque o descanso demonstra confiança. Sem o descanso, o que a gente está demonstrando com as nossas atitudes ou com aquela agitação do coração é descrença, é desconfiança, não é fé. Então eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: descansa no Senhor, porque a palavra de Deus faz promessas para a tua vida e para a minha vida. Quando a tua alma estiver agitada, e isso acontece conosco todos os dias, nesse mundo conturbado que a gente vive, nesse mundo cheio de compromissos, nesse mundo cheio de surpresas, dia após dia, surpresa, a gente faz um plano, acha que vai ser desse jeito, sabe que está indo no caminho certo, mas de repente dá tudo errado, tudo muda, e a gente é surpreendido por circunstâncias alheias às nossas vontades, e a gente começa a ficar sobressaltado, começa a ficar apavorado, começa a ficar com medo do que vai acontecer, e o que será daqui para frente? Mas a palavra de Deus para você nessa noite é: descansa no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Descansa no Senhor, porque Ele tem coisas grandes e firmes para a tua vida. Descansa em Deus, descansa, mas descansa de verdade, querido, descansa de verdade. Você quer ver uma coisa? Salmo 127, lá no capítulo 1, a palavra de Deus fala assim: olha, o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. Você já parou para pensar nisso? Isso não é uma alusão, uma apologia ao vagabundismo, a você não fazer, não trabalhar, não é nada disso. Você precisa trabalhar, precisa ir, precisa fazer as coisas. Mas você sabe quando é que a bênção se faz? No momento em que você está descansando. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando por você. Enquanto você nem imagina, você está fazendo outras coisas, Deus está trabalhando naquele teu problema, Deus está resolvendo, está trazendo a solução, e daqui a pouco a solução aparece para você. Então descansa no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E o último elemento da vida abundante, o último elemento
Não, ainda não falei ainda, o terceiro, né? A gente falou da fé. Eu falei primeiro dos ingredientes, eu falei aqui, crer, confiar, esperar, e o quarto e último ingrediente, descansar, e o quarto ingrediente, agir. Agir. Pô, será que não existe um paradoxo nesse negócio aí? Eu descanso e ajo? Nenhum paradoxo. Porque o descanso está no coração, não está nas tuas atitudes. O que precisa descansar é o teu coração, não são as coisas que você precisa fazer. Você precisa trabalhar, você precisa ir, precisa resolver os problemas, isso sim, mas com o coração descansado, de que a solução vai vir, de que o problema vai se resolver. Isso é descanso, mas você precisa agir, sabe por quê? Porque a fé, ela tem que ser ativa. A fé passiva não é fé. A fé precisa ser colocada em prática, como está em Tiago. Nós precisamos colocar a fé em prática, a fé em ação. A fé, ela precisa se mover, porque se eu creio em Deus, mas fica sentado, não, isso aqui eu não faço. Não, eu creio, mas me deixa aqui, eu não vou sair do lugar, não. A fé muitas vezes vai implicar em ousadia. A fé muitas vezes vai implicar em você sair da zona de comodismo, da tua zona de conforto, do lugar em que talvez você tenha sido colocado durante toda a tua vida. A fé, ela precisa que você dê passos ousados na direção daquilo que Deus tem para você. Amém? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o terceiro elemento da vida abundante. E agora nós vamos ao quarto para encerrar. O quarto elemento da vida abundante, ou da prosperidade bíblica, é a esperança. Esperança. Qual o primeiro elemento? Liberdade. O segundo, identidade. O terceiro, e o último, quarto e último, esperança. Uma pessoa, eu digo para você que uma pessoa sem esperança é uma pessoa que já morreu e não sabe. Ninguém vive sem esperança. Mas o que é que você espera da vida? O que é que você tem sonhado? O que você tem projetado para a tua vida? Será que você é uma pessoa que teve todos os teus sonhos frustrados? Tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você projetou não aconteceu, ou aconteceu de forma completamente diferente, ou talvez de forma como você não gostaria que houvesse acontecido. Será que aconteceu assim na tua vida? E hoje você é uma pessoa talvez amarga, sem esperança, que não acredita e não confia mais em nada nem em ninguém. Existem muitas pessoas assim, amados. Pessoas que por causa da falta de esperança se jogam de cima de um prédio, se matam, tiram a própria vida porque não veem esperança para elas, e começam a achar que é na morte que está a sua esperança, e tiram a própria vida. Olha o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo, se referindo a Deus, obviamente. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus colocou o desejo pela eternidade no teu coração e no meu. Todo ser humano tem o desejo de viver eternamente. Qualquer pessoa. Ninguém pensa na morte, ninguém pensa que vai morrer amanhã, ninguém quer morrer amanhã. Se a gente pudesse, a gente ficaria assim, mesmo que velhinho, caquético, a gente ia continuar querendo viver desse jeito, e fazendo um remendo aqui, outro remendo ali, tentando curar aqui, curar acolá. Se a gente puder, é assim que a gente faz, é ou não é? Que digam os cirurgiões plásticos, que o digam os cirurgiões plásticos, que ficam tão ricos cada vez mais, né? Aqueles que fabricam cosméticos e etc., ricos. Por quê? Tudo isso porque no seu coração e no meu tem a semente da eternidade, e foi plantada pelo teu Criador a vontade de viver eternamente, e é por isso que nós temos tanta dificuldade para lidar com a morte. Ninguém aceita a morte. Mesmo que a gente compreenda algumas coisas aqui intelectualmente, o nosso coração fica
agoniado, angustiado quando a gente perde o ente querido? Não há ninguém que suporte. Por quê? Porque a morte, ainda que hoje para nós a gente diga a morte é natural, ela é antinatural. A morte não é natural. Sabe por quê? Porque Deus não te fez para morrer, nem você nem a mim. Nós fomos feitos para viver eternamente. Deus não é sádico. Foi por isso que Ele colocou a semente da eternidade, o desejo pela eternidade no teu coração e no meu, porque Ele nos fez para viver pela eternidade, eternamente. O que é que fez com que você então se tornasse um mortal? O pecado, a desobediência, a rebeldia, o não querer obedecer a Deus. Isso fez com que o ser humano se tornasse mortal. Só que, ainda que você e eu tenhamos nos tornado mortais, Deus não tirou, não arrancou do nosso coração o desejo pela eternidade. E aí é o sofrimento, e aí é o problema. Esse é o maior problema: desejar a eternidade e não poder tê-la. Como é que se resolve isso? Só Jesus. Só Jesus pôde resolver isso para nós. Porque se Jesus não tivesse vindo, querido, e é por isso que está escrito lá, eu vou citar um outro texto que eu falei aqui agora há pouco, está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, com tal intensidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, unigênito, que deu o seu filho, para que todo aquele que nele, em Jesus, crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Vou repetir um outro texto que eu já falei aqui. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai se não for por mim. O desejo da eternidade, ou pela eternidade, continua vivo no nosso coração. Mas nós sabemos, temos consciência de que um dia vamos morrer. E o que vai acontecer com você depois que você morrer? Você tem convicção do que vai acontecer com você depois que você morrer? Ou você simplesmente tem aquele insight assim, ou pensa alguma coisa? Será que você tem convicção do lugar para onde você vai depois que você morrer? Porque, querido, você vai morrer um dia, isso é fato. Um outro fato existente é que a alma e o espírito não morrem, são imortais. O corpo volta ao pó, mas e a alma e o espírito? Para onde você vai? Porque o teu corpo vai para o pó, mas a tua consciência, os teus desejos, os teus pensamentos, as tuas lembranças, não estão no teu corpo, estão na tua alma e no teu espírito. Então, para onde quer que você vá, os teus sentimentos, as tuas emoções, as tuas sensações, as tuas vontades, tudo isso vai permanecer vivo. Tudo aquilo que você sente agora, você vai sentir depois que o teu corpo voltar ao pó. Mas a pergunta é: para onde você vai? Você tem convicção disso? Do lugar para onde você vai? Alguns têm esperança de que vão para o céu. Mas eu digo para você o seguinte: a verdadeira esperança, a esperança bíblica, ela não é uma mera expectativa. A esperança bíblica é uma convicção do lugar para onde a gente vai. Então a pergunta é: será que você tem uma mera expectativa de que vai para o céu? Ou será que você tem confiança absoluta, plena, convicção no teu espírito de que você vai para o céu no dia que você morrer? Porque é isso que nós precisamos ter. Essa é a convicção que nós precisamos ter. Nós precisamos ter a certeza de que vamos para o céu. Porque o céu é real e da mesma forma o inferno também é real. Ambos são reais, estão na Bíblia, não é invenção humana, isso não é ficção, não é coisa de Hollywood, não é. É verdade, o céu e o inferno são reais, existem assim como existe essa sala onde nós estamos hoje, o céu e o inferno são reais. Para onde você vai
depois dessa vida. Você tem convicção disso? Tem certeza? Jesus veio para nos dar essa certeza. Jesus disse que todo aquele que crer nele não perecerá. Todo aquele que entregar a sua vida a ele, Jesus, não perecerá. O princípio, querido, é simples. É o mesmo princípio da procuração. Jesus não pode te representar se você não der a ele a procuração para te representar no céu. Pô, mas Jesus é advogado? É advogado. Você sabia que Jesus é advogado? Não sou eu quem diz, é a palavra. Eu vou ler para você aqui o texto. Está aqui, ó. Aqui, deixa eu só achar aqui. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Jesus é advogado. E eu digo para você, é muito melhor do que eu sou. Ó, dá de 20 milhões em mim. Jesus é advogado, e é um advogado bom, é aquele que não perde a peleja, que não perde uma causa. Jesus não perde uma causa, irmão. Se você der uma procuração a ele, você pode ter certeza e confiança de que ele vai ganhar a tua causa. Eu posso perder, porque eu não sei o que o juiz pensa, eu não sei o que o juiz vai fazer, mas Jesus pode, Jesus faz, Jesus tem convicção, Jesus tem certeza. Sabe por quê? Porque a vitória não é agora, não é o que ele vai fazer por você, a tua vitória já foi dada na cruz do Calvário, quando ele morreu e verteu o seu sangue por minha causa e por tua causa. É por isso que nós temos convicção e podemos confiar que, passando uma procuração para Jesus, ele vai nos representar com dignidade, com sabedoria, com desenvoltura. Podemos confiar. E por causa dessa advocacia, nós podemos entrar no céu. Por causa dessa advocacia perfeita, essa representação sem par, é que nós podemos entrar no céu. A pergunta é, volto a fazer: você tem convicção do lugar para onde você vai? Quando você morrer, depois dessa vida? Eu quero que todos fechem os olhos agora. Sentados mesmo. A gente já vai encerrar. Eu disse aqui que para que nós pudéssemos ir para o céu, a gente precisava entregar a vida para Jesus, passar uma procuração para Jesus. O que é passar uma procuração para Jesus? Ou como é que eu faço isso, bispo? Como é que eu passo agora essa procuração para Jesus? Eu vou ler para você. A forma é muito simples, não tem mistério, não tem nenhum tipo de burocracia. Paulo nos ensinou, está lá no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 está escrito assim: feche teus olhos e ouça. A partir do versículo 8 está escrito assim: porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Versículo 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que é que você precisa então para passar uma procuração para Jesus? São apenas duas coisas. Obrigado. Apenas duas coisas você precisa fazer. A primeira é crer. Crer que Jesus é Deus, crer que Jesus morreu por tua causa e por minha causa, crer que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo, querido. Porque o Jesus que nós pregamos não é o Jesus que ficou pendurado no madeiro. Nós precisamos nos recordar do Jesus que ficou pendurado no madeiro, porque foi através dessa lembrança, através daquele sacrifício, daquele ato de Jesus, que nós podemos hoje ir para o céu. Então nós precisamos nos recordar desse ato heróico,
Ele sim foi o verdadeiro herói. Não é Batman, não é Super-Homem. Ele foi o verdadeiro herói. Nós precisamos então confiar que Jesus pode. Que Jesus é Deus. Nós precisamos crer em Jesus. Como está escrito no texto, se com o teu coração creres. Mas o segundo ato que é necessário é confissão. E com a tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor. Senhor. Você já parou para pensar nessa palavra? Senhor é aquele que é dono. Dono. Quando você fala assim, Senhor Jesus, você está dizendo, Jesus, tu és o meu dono. Então o que é que eu preciso fazer? Crer no coração e com a minha boca confessar a Jesus como meu dono. Eu preciso dizer para ele, Jesus, a partir de hoje eu quero que o Senhor seja o meu dono. O Senhor é meu Senhor e eu passo a ser a partir de hoje teu escravo. Eu entrego a minha vida a ti, Jesus, para que hoje, de hoje em diante, tu sejas o meu dono e eu o teu escravo. Eu quero fazer uma oração aqui agora. E se você quiser também fazer essa oração comigo, entregando a vida a Jesus, faça agora. E pela fé, Jesus vai entrar na tua vida. E a oração é simples. Eu vou orar e você ora junto comigo. Senhor Jesus. Se você quiser, você pode falar junto comigo em voz alta. Senhor Jesus. Nesse momento, eu abro o meu coração para que o Senhor entre na minha vida e a partir de hoje seja o meu único Senhor, seja o meu dono, seja o meu Salvador, para que a partir de hoje, Senhor Jesus, o Senhor faça da minha vida o que o Senhor quiser, para que o Senhor hoje, Senhor, restaure a minha identidade, porque a partir de hoje tu és o meu dono. Amém. Amém. Fique de pé. Quero perguntar aqui, só dá um sinalzinho com a mão. Quem fez essa oração agora e nunca tinha feito? Só dá um sinal assim, levanta a mão. Quantos aqui fizeram essa oração e nunca tinham feito uma oração como essa? 1, 2, 3, 4... Alguém mais? Lá atrás, 5, lá atrás, 6. Todas essas pessoas oraram agora e nunca tinham feito essa oração. Uma oração convidando a Jesus para entrar na vida delas. E eu quero pedir que todas essas pessoas que levantaram a mão, venham aqui à frente agora. Não fica com vergonha não. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Especialmente, eu quero orar por você. Não fica com vergonha, não sai do teu lugar. Vem, as pessoas que levantaram a mão. Vem aqui à frente, por favor. Quem mais? Teve mais mão levantada. Não fica envergonhado, não. Dá um sinalzinho assim. Teve mais mão levantada, eu vi. Daqui eu enxerguei bem. Quantos aqui estão com vergonha, mas fizeram essa oração e nunca tinham feito? Só dá um sinalzinho, mas só quero orar por você. Mais ninguém? Não tem problema. Eu quero orar por essas pessoas que estão aqui na frente, pessoas que eu amo muito, todas elas. Conheço bem e amo muito. Então eu quero que vocês fechem os olhos agora, vocês estão aqui. Pai, no nome de Jesus, eu quero entregar nas tuas mãos agora a vida do amor. Homem abençoado, que a gente tem aprendido a amar. De brincadeira as pessoas chamam ele de amor, mas ele de fato é amor, porque ele é uma bênção. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor abençoe o amor, abençoe a sua família, que de fato a partir de hoje ele possa caminhar com o Senhor em vitória. No nome de Jesus, escreve o nome dele no livro da vida. Pai, aqui está esse casal, Deus, que eu amo, mas amo muito, Deus, o Alexandre e a Daniela. O Senhor sabe o quanto eles amam.
eu amo a eles, quanto eles foram bênção na minha vida, sempre, o Alexandre principalmente. E eu quero agora te pedir, Deus, que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida do Cordeiro, e que a partir de hoje, Pai, eles possam igualmente caminhar em vitória, que eles possam crescer cada dia mais na graça e no conhecimento de Deus, do Senhor, que o Senhor possa se revelar a eles abundantemente todos os dias, que eles possam experimentar a vida abundante que o Senhor tem para a vida deles, e não só deles, mas também dos seus filhos. Abençoa essa família, Pai, que eu amo muito, em nome de Jesus. Deus, aqui está o Adílio, Pai, que é uma outra pessoa que eu também amo demais, e eu quero te pedir, Pai, pela vida do Adílio, escreve o nome dele no livro da vida, abençoa a vida do Adílio, Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje, Pai, o Adílio possa também caminhar aliançado com o Senhor, abraçado com o Senhor, agarrado ao Senhor, de modo que ele nunca mais se afaste, de modo que ele nunca mais se esquive do Senhor, da vontade do Senhor. Escreve o nome dele no livro da vida, abençoa o Adílio, Pai, nos seus negócios, faz ele prosperar, e que ele possa experimentar a vida abundante que o Senhor tem para ele, e para a Adélia, e para toda a sua família, em nome de Jesus, amém. Podem voltar para os seus lugares. E assim, eu quero que você repita agora comigo. Vamos encerrar agora, já são 8:50. Eu peço desculpa a todo mundo, a gente já começou atrasado, porque inauguração é assim mesmo, irmão, mas ninguém vai ficar triste comigo, né? Ninguém está triste, não. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de alegria. Você sabe por quê? Não é porque a gente está inaugurando a Life, é porque a Bíblia fala que quando uma alma aceita Jesus, entrega a vida para Jesus, existe festa no céu. A Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. 4 pessoas entregaram a vida para Jesus hoje. Imagina a festança que está no céu agora. Repete assim comigo: Life, lugar de vida abundante. Mais uma vez, Life, lugar de vida abundante. Quais são os 4 elementos da vida abundante, então? O primeiro, quero ver se vocês lembram: liberdade. Segundo, terceiro, quarto, o primeiro, segundo, o terceiro, quarto, Life, lugar de vida abundante. Life, lugar de vida abundante. Você vai ver ali o que é o lugar de vida abundante. Life. Qual o primeiro elemento? O segundo? O terceiro? O quarto? Life, na verdade, é um acróstico. Life é vida em inglês, mas life significa liberdade, identidade, fé e esperança, para que você nunca mais esqueça do nome Life. Life, lugar de vida abundante. Amém?